Que Jesus, agora sim, continue nos amparando. Eu adoro quando ela diz, vou ler só 2 para deixar mais tempo para você falar. Num tema fácil, assim. É bom uma benção, né? Mas é muito bom estar aqui nessa casa e que a gente possa hoje estar assim com vários movimentos na casa, né? Movimentos em que a gente aproveita a data dos homens para falar sobre as mães. E aí eu fiquei pensando, caramba, e a gente ainda acredita no nada. Com tanta coisa acontecendo num espaço tão pequeno, e a gente ainda se pergunta sobre o nada. Né? E aí fiquei me perguntando, é que agora eu lembrei que está gravando, aí tem que esconder a cadeira. Isso é para... Esqueci de falar dos... Não, é só para esconder, deixa aí. Só para por causa dali que... A gente que é multimídia fica ligado em tudo, né? É só para... E esqueci de falar com os meus amigos internautas, tá vendo? Não posso. Pessoal aí, um abraço, tá? Nós já estivemos juntos hoje na internet pela manhã, em casa, ouvindo aqui a palestra do Leon Denis. Então, agradeço também aos amigos internautas presentes e os desencarnados também, que como a espiritualidade nos diz, já tem esse trabalho em telão na espiritualidade para que os espíritos aproveitem as oportunidades transmitidas pela tecnologia também no espaço. E aí a gente vai pensar sobre esse nada, indo ao livro Céu e Inferno, quando lá, nas conversas com os suicidas, nós temos um depoimento de um companheiro que se diz ateu. MJBD. Era materialista, instruído, não acreditava em Deus nem na existência da alma. Aí, na Sociedade Espírita de Paris, ele foi evocado, a pedido de um parente. Quem quiser estudar mais sobre a Sociedade Espírita de Paris, participe dos nossos estudos da Revista Espírita, presenciais na casa online também. Porque ali a gente só estuda Sociedade Espírita de Paris desde 1858. E aí, evocado, perguntam a ele diz que sofre. E aí dizem a ele que foram levados a evocá-lo, em nome de um parente que desejava saber dele, e se foi penoso evocá-lo. E ele disse que foi. A sua morte foi voluntária? Ele diz que sim. Né? E é através da psicografia, nesse caso, e diz que o espírito tem muita dificuldade de escrever. Através que a letra é grossa e tal, quando acaba o papel ele fica colerizado, rasga o papel. Quer dizer, o companheiro está mesmo ainda num processo bem de dificuldade, de perturbação. E aí, manda ele ter calma, porque vamos pedir a Deus por você. Aí ele diz assim, sou forçado a crer em Deus. Mas que motivo o levou ao suicídio? Ele disse, um tédio, uma vida sem esperanças. Quiseste então escapar a essas dificuldades da vida? Adiantaste alguma coisa? És agora mais feliz? Aí ele diz, não sou porque não existe o nada. E aí, em cima dessas colocações, eu me lembrei também de um caso lá no Memórias de um Suicida. Até porque a gente estuda esses estudos na casa, profundamente, e na internet. Céu e Inferno, às 4h30 de domingo. Online, espiritismo.net. E Memórias de um Suicida, às terças-feiras. Agora eu já não sei mais se a gente está 21h30, mas está lá. Acho que é 21h30, às 10h30, às 22h30,
também online. Há 5 anos estudando Memórias de um Suicida e recomeçamos agora com o nosso companheiro Mário Coelho, há uns meses, novamente o livro. Terminamos e voltamos. E aí, nesse repassar, é bom estudar por isso, porque na hora que você vai, me lembrei de Belarmino. Cata Belarmino no livro, Memórias de um Suicida. Belarmino, eu me lembro que ele falava sobre isso. E aí a gente vai ao Hospital de Maria de Nazaré, quando os companheiros suicidas são encontrados em apoio. E aí há uma série de dissertações sobre cada um deles, que eu não vou me prender, porque sobre suicida foi semana passada, mas como tem a ver com nada, né? O nada, por isso, nada na vida a gente desgosta e quer terminar com a vida, porque não existe mais nada. Eu estou vivendo uma coisa que acabou, não tenho mais alegria, não tenho dinheiro, não tenho... E o nada, então eu acabo logo, porque aí acaba logo, né? E aí essas ideias nos remetem a estudar essa questão do suicídio, da depressão, da melancolia, do desgosto pela vida, da falta de esperança, da falta de alegria, enfim, da falta de conhecimento do que somos, para que aqui estamos, o que viemos fazer. E aí tem um momento lá que diz, lá os espíritos vão falando, eu e Jerônimo gemíamos, João fazia isso, não sei o quê. Belarmino esvaía-se em sangue, o braço dolorido, entorpecido, já paralítico. Porque esse foi o suicídio através do corte dos pulsos. Mais adiante, eles começam a observar aquilo tudo. Aí Camilo Castelo está lendo tudo, vendo tudo, fala com Dona Ivone, bababá. De repente, a voz de um enfermo quebrou o silêncio da meditação em que eles estavam lá. Aí o companheiro diz assim, companheiro suicida, cheguei à conclusão de que a melhor que todos temos a fazer é nos recomendarmos a Deus, resignarmos boamente às peripécias que ainda sobrevenham na vida. A minha mãe, diz ele, era pessoa simples, humilde, de poucas letras, mas boa devota à crença e ao respeito a Deus. E afirmava para nós, com estranha convicção, quando nos reunia ao pé da lareira, a fim de ensinarmos as orações da noite, né, que havia um ser supremo e que a nossa vida era destinada à redenção pelo amor. Infelizmente, para mim, diante da sabedoria materna, embrenhei-me pelos desvios das paixões mundanas. Aí ele diz, não fui propriamente um ateu, mas hoje, passados anos e anos de sofrimento na espiritualidade, colocado em situações que escapam à minha análise, eu me convenço de que a senhora, minha mãe, estava com a razão. Devo possuir uma alma realmente imortal. Escapa-se de um tiro de revólver e pode até se restabelecer de novo. Esse não é Belarmino ainda não, calminha. É que eu gostei desse também. E se estou aqui, sofri tudo quanto sofri sem conseguir aniquilar dentro de mim as potências da vida, é porque eu sou imortal. E se eu sou imortal, é que eu tenho uma alma. Com efeito, porque quanto ao corpo humano, esse não é imortal. Consome-se no túmulo. E se eu possuo uma alma, é porque ela proveio de alguém maior que eu. Né? Deus. E ao negar-me tudo isso, com meus atos e minhas paixões, meu descaso às normas de Deus, minha indiferença, me tornou um criminoso aos seus princípios. Mário Sobral fala sobre isso. E Mário, né, falando, ele cursou a Universidade de Coimbra, se reconhecia, assim, um boêmio de Lisboa e tal. E aí, com isso, todos os 10 começaram a fazer confidências. Estou acordando o pessoal, porque depois do almoço, gente, que teve aqui na internet, vocês precisam saber, tem gente querendo dormir, aí não dá. Aí, como é que eu vou ficar? Me sentindo a própria, do nada. Né?
E aí, no meio dessa história toda, outros companheiros começam a fazer confidências, que eu não vou contar também para vocês. Até que chega lá um momento muito forte, que Belarmino de Queiroz e Souza, fidalgo, viajado, professor de dialética, filosofia, matemática, poliglota, começa a dizer o seguinte: eu julgava sinceramente que o túmulo absorveria minha personalidade, transmudando-a na essência que se perderia nos abismos da natureza. Seria um nada. Discípulo de Augusto Comte, né, o filósofo do positivismo, levou-me tudo isso ao materialismo, ao mecanismo das coisas. E que a única explicação satisfatória que o raciocínio pôde oferecer diante das dificuldades, das anomalias que alarmavam o meu coração, quer dizer, diante dos problemas que ele via nos outros, ele, para não pensar, ele era materialista. Então, para que vai pensar? Não, sou materialista, acabou e acabou, cada um tem o que quer, e acabou aquilo, acabou tudo. Nutri sempre grande ternura e compaixão pelos homens, que eu achava que todos éramos irmãos em desgraça. Mesmo assim, o nosso companheiro não mudou o seu agir. E aí, depois, ele diz: morrer para mim era uma solução boa, lógica. Para quem, como eu, só via à frente um corpo aniquilado pela doença, porque ele teve a doença desenganado pela ciência. Se ele esperava, não tinha mais nada. Se o corpo estava doente, que era o que ele aproveitava, era o corpo, aí acabou com a vida, que não era mais nada. E aí ele diz, mais adiante, e agora? E agora? E agora que o nada não existe? Depois disso, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que é esse nada? Aí pesquisei mesmo. Nada é nada. Aí eu disse, mas não pode ser nada é nada, é um vazio absoluto, segundo Kant, um filósofo da... Aí eu fiquei, peraí, mas nada nem nada. Eu gosto muito de ler, sabe, porque eu fiz filosofia procurando o porquê do ser. Aí descobri, no terceiro ano para o quarto de filosofia, na faculdade lá, nacional, o Livro dos Espíritos, que eu ganhei até de uma pessoa que está aqui presente, bem na minha frente. Aí eu olhei aqui, não, eu tinha ganho 10 anos antes, mas não dei a mínima. Mas aí eu fui dar uma mínima, quando eu olho, digo, o que eu quero está aqui. Tranquei a faculdade. Depois eu disse, não, tem que terminar, mas eu já tinha terminado uma, eu digo, essa daqui, eu tinha tanto que estudar aqui, aquilo não me levava a nada, mas me leva a pensar que Kant, Heidegger, Sartre, Hegel, né, pensavam. Então, resumindo esses caras, o Kant achava que havia um vazio absoluto. E Sartre e Heidegger já trazem, né, o nada é o que o ser não é. Bem que eu ficava meio doida naquela época, gente. Eu queria entender o que eles entendiam, era difícil, porque, entendeu? Eu tenho que entender. O ser é o ser, não é o ser, é o nada. É muito bom. Mas era o que eles diziam e a gente vai vendo aí. Aí eu fui na física quântica, ela vai explicar isso para nós. A física bota assim mais um temperinho no nada. Porque ela diz que tem o vácuo, o vazio e o nada. Como a gente perde tempo para chegar a algo só para não aceitar Deus. Quantos anos esses caras, esses espíritos, né? E nós vamos atrás deles, lendo, acreditando, até
descobri que basta acreditar que nós não somos o máximo, que Deus existe. Mas tá lá. Vamos lá, eu tentei resumir o que eu entendi. O vácuo é o espaço não preenchido por nenhuma matéria que a gente conhece. Mas ele pode ter campos magnéticos. E aí eles começam na paranoia quântica. Os campos magnéticos podem ser elétricos, podem ser magnéticos em si, podem ser eletromagnéticos. Os campos que estão no vácuo têm energia. Se tem energia, não é nada. Aí por isso que eles chamam de vácuo. E a gente sabe que os campos que podem ser vistos como vácuos, para nós são preenchidos por muitas inteligências, que somos nós espíritos ao desencarnarmos. Mas vai lá. Aí eu disse, não, mas então tem que ter uma diferença para o vazio. Porque eu ensino para os meus alunos o tal do conjunto vazio. E ainda mostro para eles que o zero, que não é nada, mas que existe, segundo Heidegger, é um ser existente, que é o zero, uma forma simbólica é um nada. E para eles é difícil nada. Né? Mesmo que a gente saia de um espaço e diga que ali não tem nada, tem alguma coisa que fez aquele espaço existir. Uma parede, um treco. Mas lá diz que o vazio é um espaço sem nada, mas com capacidade de ter algo. Né? E que o nada, nem a existência das leis físicas, estão no nada. Depois, sendo esse espaço um conjunto de possibilidades para existir, a inexistência implica que se pode estar no nada. O nada, então, para os físicos, é um não lugar. Eu digo, olha, Bergson, Hegel, Heidegger, Sartre, me deem um tempo. Me deem um tempo que eu acho melhor eu entender que o nada não existe. Porque mesmo quando dizem que ele não existe, ele existe de uma forma que eles dizem que existe. Ou como vácuo, vazio, ele existe. Como lugar que tem isso ou não tem, mas existe. E tem as formas de energia que nós conhecemos, mas que a ciência ainda está buscando através da quântica. E já está descobrindo aí as suas existências. Por isso que estão criando nomes para as coisas. E aí, depois disso tudo, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, por que que o homem, desde as épocas primitivas, carrega essa ideia de que existe algo em nós que sobrevive a nós mesmos? Porque o homem tem essa ideia. Aqui diz, antes de reencarnar, o espírito conhece as coisas, a alma guarda uma lembrança, que ele sabe que viu no plano espiritual. Então, por isso que ele não pode achar que não existe nada, a não ser como Belarmino. Ele não queria pensar, não queria saber. Ele diz aqui, claramente, uma estranha convicção tinha o outro companheiro, a mãe do outro. Ele não queria saber dos problemas da vida. Quando ele viu o problema nele, ele acabou com ele, entre aspas. Né? No outro dia, eu estava observando uma questão na minha sala de aula, uma criança de 5 anos e meio para 6, e que tudo ela chora. Se eu falo alto, que eu já falo, né? Se eu grito, também, porque eu grito, lógico, com 32, com aquilo tudo, um que é, né, um é TDAH, o outro é não sei o quê, o outro não para, o outro, né? Eu ainda sou um espírito bem imperfeito. Elas choram. Eu digo, meu Deus do céu, eu tenho que parar de gritar, essa menina não para de chorar. Aí eu fui conversar com a mãe, eu digo, mas ela é assim mesmo, professora, ela chora à toa. Chora. Mas tem um jeito de fazer ela parar de chorar. Eu digo, mas como é que ela chorar quando ela quer ver televisão? Tudo que ela quer e que não dão, ela se frustra e chora. Aí quando ela chora, a mãe pega uma chupeta desse tamanho, rosa, e bota na boca dela, na porta da escola. E aí, essa ideia que a gente tem, né, a ideia
de que tem que viver aquele momento ali. E de que não tem que pensar nas frustrações da vida. E na hora que as frustrações vierem, com 40, 30, 70, 20, desesperança, perturbação, tendências suicidas, desgosto. Para que eu estou vivendo? Porque não foi trabalhado naturalmente a questão da frustração. A professora é chata porque quer que ela se frustre. Não. A professora quer que esse espírito se eduque na vivência imortal. Então, quando a gente pensa que às vezes esse nada, que é uma, vamos dizer, um nada como a gente brinca, isso não é nada, deixa para lá, uma chupetinha aqui, isso é bobagem, fazer isso ou fazer essa... Porque às vezes a gente reduz atitudes nossas a um nada. Mas nem para a ciência um nada é um nada. E aí a gente compromete todo um trabalho de planejamento na escolha das provas e na reencarnação. E na postura das mães e dos pais, dos tios e dos avós, dos primos da família, que vem com o compromisso de se auto-entenderem e educarem-se. Para isso a gente vem junto, né? Com aqueles afetos e desafetos. Para isso a gente convive com simpáticos e antipáticos, as nossas ideias e as nossas percepções. Não é para a gente ser frustrado, não. É para a gente superar essas questões do nada, do dia a dia, banais, para um espírito imortal. E aí, quando eu vou lendo isso, eu fui pesquisar um pouquinho. Adoro pesquisar. Aí eu colei, sabe? Essa é cola legal. Lá no espiritinho.net, no portal, eu botei lá a busca, encontrei 3 palestras. Escolhi da nossa companheira Rosângela Pertilha, aqui da casa, de 1999, uma pesquisa que ela fez sobre o nada. Para que eu ia pesquisar se ela já tinha pesquisado? Né? Uma pessoa fidedigna que não. Aí eu resumi a pesquisa que ela fez sobre isso. Que pesquisadores do Reino Unido, eu só confirmei se eles ainda... Mas são antropólogos, Sir Edward Burnett Taylor. Não tem mais o professor José Jorge, que antes que eu ia falar esses nomes nas palestras, quando ele estava encarnado, eu chegava para ele, eu ligava, professor, como é que lê isso? Às vezes eu pego o Homero, porque eu sou monoglota, então eu só sei mal o português. Mas vai lá, Sir James eu sei por causa daquele anúncio da televisão. James George Fraser. Foram grandes estudiosos das religiões primitivas, sociedades que tiveram seu começo na Idade da Pedra. E esses pesquisadores chegaram a um denominador comum, a partir dos achados arqueológicos lá, cujo postulado era que os povos primitivos acreditavam em uma força vital, presente nos seres vivos, detectável e capaz de existir além da morte. Então, nada para eles não existia. E aí, olha que interessante, né? Eu fiquei pensando. Esses povos primitivos da pedra não sabiam nem plantar. Não eram agricultores, eram nômades. Na idade da pedra. Mas eles acreditavam que existia algo além da matéria. Algo além do corpo. Uma força de vida. Nestas sociedades, era comum a existência de rituais para assegurar o favor de uma entidade boa ou repelir uma entidade má. E aí, naquelas pinturas rupestres, que são aquelas pinturas em pedra, de 15.000 a 9.000 antes de Cristo, uma das primeiras formas de arte da nossa humanidade, há representações desse cunho religioso, mostrando que eles acreditavam nesse algo após a morte. E saindo dessas sociedades primitivas, eu fui para a antiguidade. Aí ela também fez uma pesquisa, eu colei o parágrafo dela, que vem do livro sobre pesquisas antropológicas sobre a existência do ser. Entre as sociedades antigas, apresentam também na sua religiosidade algo que transcende ao corpo. Eu estou resumindo. Os antigos egípcios, aí tem um livro só sobre os egípcios, havia o chamado livro da morte, com fórmulas mágicas, hinos, preces,
com o objetivo de guiar e proteger a alma na região da morte. Então, acreditavam em algo após a morte, na sobrevivência. Então, nada não era da cabeça deles, porque existia algo além. Senão, não ia precisar fazer hino para o morto, não precisava. Não tinha nada. Faziam, cultuavam, porque como cultuavam outros com comidas e tal, ou nas pirâmides, colocando tudo daquele ser, porque acreditavam na existência de algo além da matéria. O nada não existia. Senão, a gente não ia perder tempo botar aquilo lá, porque tudo era nada. Ia se transformar no nada. E aí, nós vamos vendo que nessas pesquisas, aí a gente vem pela Índia, vem pelos povos aí do Oriente, vamos chegando às ideias do Ocidente e vamos chegando a Jesus, as suas caminhadas com a multidão, as suas falas, meu reino não é deste mundo, mostrando para todos nós que há muitas moradas na casa do Pai, que nós tínhamos que observar que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e que ele não veio destruir lei nenhuma, nem a de Moisés, nem a lei dos homens, da lei dos estudos dos homens, da ciência. Né? Ele veio apenas mostrar o caminho e executar o que tinha que ser executado. Então, quando a gente lê isso, a gente percebe que a doutrina espírita, com o avanço da ciência, com os fenômenos, com as observações, pode nos mostrar que onde a gente pensa que não tem nada, tem. Contando uma intimidade grupal. Nós estávamos reunidos aqui em março, foi março? Foi. Esse trabalho da internet, espiritismo.net, que está ligado à casa apenas espiritualmente, mas nasceu fora da casa, nasceu na internet, mas quando a casa, como muitos de nós éramos da casa, perguntamos sobre o que havia acontecido, e aí o plano espiritual, através do altivo, disse que nós tínhamos que procurar uma casa espírita séria, para nos amparar nesse trabalho. Nós perguntamos se a casa aqui nos aceitava, e eles nos aceitaram, e aí esse trabalho tem 15 anos, hoje a gente já distante fisicamente daqui, mas amparado por aqui. Nesse encontro que a gente tem todo ano aqui na casa, de todos os trabalhadores do Brasil que podem estar aqui, nós temos um contato com o plano espiritual. E eles nos dão as diretrizes desse trabalho por mais um ano. A gente está sempre devendo a eles. A gente nunca... vocês esqueceram, eles não dizem isso. Eles reforçam. Aí quando a gente vai ler ou ouvir, e caramba, ele já falou isso ano passado, ano retrasado, quer dizer, a gente ainda não cumpriu essa parte, né? Mas, nessa reunião, uma das dúvidas de umas pessoas do grupo é que muitas vezes a gente entra na internet para fazer um estudo, não a transmissão, mas tem estudos além da transmissão e não chega ninguém. E os companheiros que não eram do Leon Denis tinham um hábito, então vamos fechar a sala. Não veio ninguém para o estudo, e eu ficava e os aqui, não se fecha um horário de trabalho, mesmo virtual, aprendi isso no Leon Denis. Porque tem os desencarnados. Por mais que a gente saiba que tem, às vezes a gente duvida que tem. A gente acha que o nada existe. Aí não entrou ninguém lá com o nomezinho? Não tem ninguém. Tem, não. E aí a gente começou a ter aí aproveitamos e perguntamos. Até não foi da minha parte, foi de quem duvidava. Não é dúvida, que tinha essa dificuldade. Aí o plano espiritual, que foi Caibar Schutel, disse, que é o patrono do trabalho, disse assim, meus filhos, e nós? E depois, no final, nós éramos mais de 30 reunidos lá embaixo, o médium que trouxe, que foi Joaquim, virou e disse assim, nossa, já desencarnou muito espírito desse trabalho? Não, só um até hoje, por enquanto. Aí ele disse, não, porque tem tanto espírito aqui nessa sala, que nem eu pensei que esse trabalho era tão assim, parado e visto e aceito no plano espiritual. Então, o nada não existe. O nada não existe. Né? E os companheiros, nós nos emocionamos
não pelo trabalho ou por nós, mas pela confirmação de que o nada não existe. Onde a gente pensa que nada tem, tudo existe. E o trabalho tem que continuar. Então, quando a gente olha aqui, né, de onde se origina para nós esse sentimento de uma vida futura ou de coisas para o futuro que a gente não pode parar, nós não podemos esquecer que somos espíritos imortais. E que essas vivências nós trazemos. E há resquícios dentro de nós, não um vazio dentro de nós. Se há um vazio em nossas vidas, gente, venham estudar, venham trabalhar no bem. Ah, mas eu estou mal, mas é assim mesmo. Eu também achava isso uma loucura, quando cheguei aqui há 30 anos. Malzona, não, vai lá para Malé trabalhar. Eu digo, meu Deus, eu estou mal, e esse povo me manda para lá, minha vida está um desgosto só. Eu estou me sentindo a pior das mulheres, eu estou me querendo isso, querendo aquilo, e eles mandam eu ir trabalhar. Né? Mas a gente só entende indo trabalhar. A gente só entende indo estudar. A gente só entende renunciando a algumas questões do nada, que é a vida das paixões. É um nada que não é nada, gente, que marca espiritualmente e nos traz dificuldades no futuro. Nada não é nada, nada é sempre tudo. Que aquilo que a gente põe uma besteirinha, só tirei essas uvinhas aqui, não paguei, isso é nada. Perante é tudo. Perante a nossa consciência. E aí, quando a gente vê aqui, né, quando lá no Evangelho, no capítulo 2, onde ele fala, quando os Espíritos trazem para nós, e Kardec organiza, meu reino não é deste mundo, e que eu vou buscar aqui a lembrança, né, da vida futura, que Jesus se refere à vida futura, né, quando ele diz, quando Pilatos pergunta, tu és o rei dos judeus, meu reino não é deste mundo, se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Pilatos diz, então tu és rei? E aí ele responde, tu dizes que sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. E que quando Jesus traz essas colocações, ele quer nos mostrar que ele coloca assim para nós um dos primeiros pontos básicos para nós, que mesmo que os judeus apenas tinham ideias imprecisas sobre a vida futura, porque também não acreditavam em nada, eles acreditavam em anjos, consideravam esses anjos seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens podiam se tornar anjos no sentido da perfeição e da felicidade, da supremacia de si mesmo. Essa não é uma lei inválida. Não é uma lei inválida. E que o mundo que nos promete essa felicidade é um mundo que nós temos que construir em nós mesmos. Porque não somos nada, somos tudo. Somos tudo. Movimentamos energias, movimentamos sentimentos, movimentamos ideias, movimentamos pensamentos e movimentamos com isso as pessoas, encarnadas e desencarnadas junto de nós. Ou como exemplos bons ou exemplos duvidosos, mas movimentamos. Nós somos tudo no sentido das possibilidades de mudança interior, de progresso e de elevação espiritual. E Jesus, quando diz isso e ensina para o homem, em todas as épocas é ensinado, né, que esse esclarecimento foi dado aos poucos, porque nós não tínhamos condições de perceber, porque a gente vê até hoje, a gente duvida que um espaço aberto, com a proteção de um trabalho sério, de uma casa, tenha espíritos assistindo. Nós ainda duvidamos do próprio trabalho que fazemos ou da própria doutrina que a gente diz ser. Como é que a gente tem condições, né, duvidando dessa forma, a acreditar que tudo que nos acontece é uma lei de justiça? Que há uma causa e há um efeito. E que esse efeito tem que ser modificado para que a gente atinja realmente maior tranquilidade futura. Quando a gente estuda aqui, eu gosto muito, mas não desses que eu estou falando, eu gosto do item 5. O ponto de vista,
Quando a nossa ideia fica mais clara e precisa sobre a vida futura, e ela só fica quando nós nos propomos, não adianta ganhar o livro. Embora pode dar um livrinho para a mamãe, para a sogrinha, que sempre é bom. Esse livro de mensagens de Leon Denis, em torno de Leon Denis, fantástico. Porque o que fala para nós ali, fala para todo mundo. Porque eu levei 10 anos, eu ganhei um livro eu tenho a data, 1970, eu tenho aqui no Novo. Eu ganhei meu primeiro livro espírita, livro dos Espíritos, em 1972. Só abri em 81. Né? Então, um livro sempre vai servir, um bom livro. Uma hora que a gente não encontra, o nada está na nossa vida. Um nada de alegria, um nada de esperança, um nada de tudo, nada, ninguém me entende, tudo me acontece, tudo é comigo, Deus me abandonou, quem sou eu, meu Deus, né? A gente vai buscar. E nessa busca, né, nós podemos pensar que a vida futura implica na conservação da nossa individualidade. E que com isso nós vamos trazer de dentro de nós aquilo que a gente já vivenciou, aquilo que a gente já teve oportunidade de compreender, ou aquilo que a gente percebeu no outro, que com o estudo, com a convivência na casa espírita, ou fora dela, mas com o apoio que o estudo e a convivência na casa espírita nos dá, a gente pode perceber lá fora melhor. Vamos ver que o nada é a gente não tomar atitude, nem ter coragem de uma fé, de largar as paixões e os vícios e tomar uma direção como espírito imortal. Uma direção no bem. Também não precisa abandonar tudo. Parte do tempo perdido pode ser utilizado. A gente está estudando, eu estou muito com isso na cabeça, porque a gente veio lá de baixo do estudo para o encontro de mediunidade também. E tem tudo a ver com isso. E aí a gente vê como a gente, meu Deus, a gente ainda recalcitra no próprio erro. Então não pode querer que tenha se ensinado tudo claramente se a gente não sabia nem o que era claro. Se até hoje a gente acha que estamos com idade, o tempo a gente está com hora, a gente quer o passe, quer a água fluidificada, quer o isso, quer aquilo, mas não quer pensar sobre a gente. Isso já é um nada de oportunidade de reflexão, que eu perco aquele tempo. Que eu estou aqui para refletir. Por isso tem a palestra. Eu estou aqui para repensar em mim. Quem sou eu? O que eu tenho feito? O que eu tenho realmente feito toda hora a mesma coisa? E que não é a coisa certa. Isso é um nada na nossa vida. Porque não nos acrescenta nada. Acrescenta experiências de sofrimento, como o Belarmino, como o Jerônimo, como os outros companheiros nos trazem aqui. E aí, para nós é mais dificultoso, porque a gente já conhece que o nada não existe. Mas também, de acordo com o nosso caminhar de esforço, o amparo da casa e dos espíritos, dos nossos guias, anjos de guarda, nossos espíritos queridos, simpáticos, protetores, familiares, se nós temos uma atitude do nada para a nossa vida, é de estímulo. Cai na nossa mão umas coisas às vezes, não cai na mão de vocês não. Né? Às vezes uma pessoa vem, senta do teu lado logo no ônibus e começa, discuto, porque eu estou assim, aí você diz, coitada, que vida. Eu antes tentando chegar aqui, para o trabalho da mesa mediúnica, aí não conseguia, né, aquela coisa de trânsito do Rio, aí consegui entrar no ônibus que ia para um outro lugar, para ir no outro, para pegar outro. Eu vou chegar lá. Pedindo a Deus força, né, porque dá um desânimo, mas força, Senhor, desânimo, força, Senhor. Eu me boto aqui dentro do salão em mente e oro. Aí eu comecei a escutar a conversa, porque deu uma vaga. Olha, vinha até sentada num período até a Praça Seca. Aí duas senhoras conversando. Ela, ai meu Deus, esse ônibus demorou, e o trânsito? E aí eu disse, ai, coitado, está vendo a mesma coisa. Aí uma vira para o, pois é, ainda vou para a Cascadura, salto lá, pego o trem, tomara que tenha um trem que vai para a Central,
porque aí lá eu pego o Belfor Roxo, porque se eu pegar aquele ônibus em Cascadura, eu salto onde eu tenho que saltar, ainda tenho que pegar outro e outro. E se eu for para ela estava em Jacarepaguá, ela ia para a Central, para na Central pegar um ônibus para Belfor Roxo, porque lá eu digo, não, pegar um outro trem para Belfor Roxo, porque o direto não tem mais. Eu fiquei sabendo, não tem mais. Mas para Bangu nem pensar, ela tem que abrir o olho, porque eles mudam. Porque se eles mudam e vai para Bangu ao invés para a Central, ela se enrola e aí ela vai parar em Bangu. E eu estou ouvindo. Ai, meu Deus, minha dificuldade é nada. Eu já tive com 19, 20 anos ir lá para a Raiz da Serra dar aula e tal. Mas a minha... E aí a outra disse, pois é. Aí ela, eu também. Mas aí eu pego... eu já pego onde, esqueci o nome. Da Flores, Rio Flores. Ali em Cascadura, eu salto e pego. Porque aí esse me deixa perto de casa. Aí eu só ando meia hora. E eu digo, minha dificuldade é o nada. Isso é um nada. Mas eu só me dei conta das minhas reclamações quando eu ouvi o do outro, eu convivi com o outro. E aí, há dentro de nós essa intuição de que as coisas são diferentes, que a gente está tendo chance. Se a gente parar para nos ouvirmos, a gente percebe que cabe a nós essa mudança, esse clique. E aí eu ainda teve mais, hein? Porque depois, no final... Entendeu? Que eu saltei, eu dei até tchau para elas, porque elas ainda disseram assim, eu nem ia usar isso, mas tem tudo a ver, né? A outra disse assim, pois é, né? E eu estou preocupada que a minha mãe tem 88 anos, eu disse, igual a mim, eu estou preocupada. Porque a mãe dela tem 88, mas vai pagar as coisas no banco, acontece. Eu digo, e a minha não, foi até roubada. Ai, meu Deus. Aí eu digo, pois é, eu já tenho uma dificuldade que ela não tem. Aí a outra, você me dá quantos anos? Para ela, né? Aí ela, a senhora deve ter uns... Aí eu olhei, né? Aí eu disse assim, olhei, eu digo, tem uns 60 anos, deve ter a minha idade, 60 e tantos. Aí ela, eu tenho 82. Mas eu faço faxina na Barra da Tijuca. Vida futuro, gozos futuros. A minha vida e as minhas reclamações são um nada, gente. São um nada. Mas isso, se a gente ouvir ou ver o do outro, a gente vê que aquilo ali depende do ponto de vista. Se a ideia é clara e precisa que se faz da vida futura, dá uma fé inabalável, essa fé tem consequências imensas sobre a nossa moralização. Porque eu também fiquei assim, mas também pensei, caramba, a prova dela não é mole, não. Ela está vencendo porque ela está rindo, feliz. Aí depois ainda entrou aquele papo, mas eu amanhã ainda vou para o forró. Mas diante de tudo, gente, está tudo bem, obrigado. E eu, que quero ir para o forró. Mas eu sei hoje minhas dificuldades são nada, e não são poucas. Mas são nada diante de tudo isso. Não é prêmio, é oportunidade do nada se transformar em tudo na minha vida, nas nossas vidas, com o conhecimento que a gente já tem da doutrina. Mudar o ponto de vista. Sabemos que estamos num lugar temporário e não definitivo. Aceitar as inquietações da vida com mais indiferença e resultar disso mais calma, menos amargura. Porque a dúvida do futuro, achar que existe um nada, isso sim dirige os pensamentos do homem para o problema, para o suicídio, para o extermínio de sua oportunidade de vida. Incerto quanto ao futuro, consagra-se só ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos. E para obter esses bens, o homem faz de tudo. E aí o tudo é nada, vira nada. Né? Igual aquele que fez, encheu o celeiro, está lá no Evangelho, não sei onde matar. Encheu o celeiro, agora eu posso me divertir, esbanjar. Aí ele ouve, mas a morte pode te visitar essa noite. E ele desencarna. Deixou tudo para lá. Eu conheço casos de pessoas que compravam tudo da moda, mas não usava nem dava. Quando desencarnou, o que a gente encontrou de
de lençóis em sacos, tudo novo. Mas quando tirou-se, não deu nem para doar. Porque alguns se desfizeram. Teve sapato e bolsa guardados em caixas novas, com etiqueta, que ao pegar o couro se desfazia em nossas mãos. Né? Mas a gente esquece e acaba vivenciando isso. Então, quando diz aqui que a vaidade e o orgulho ferido são da mesma forma tormentos que fazem da sua vida uma angústia sem fim, e assim voluntariamente ele se entrega a uma tortura todos os instantes, tomando o seu ponto de vista a partir da vida terrena, no centro do qual ele está colocado, o mal que o atinge, como o bem que é dirigido aos outros, tudo adquire a seus olhos uma grande importância. E aí a gente tem que trazer isso para essas ideias também, mais do sentimento. Quem quiser estuda em casa ou vem estudar aqui. Céu e Inferno, Porvir e o Nada. Capítulo 1 da primeira parte. Capítulo 7, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo. É bom que a gente reveja essas questões na prática do sentimento. Meu Deus, fiz tudo por aquele filho e nada. E tudo? Tu fez o que podia, tu fez a tua parte. Ah, mas eu podia ter feito mais. Podia, mas não fez. Pede a Deus forças, equilíbrio, continua a tua caminhada e na próxima ou em outra ou de outra forma tu resolve aquilo. Também fica minha culpa, pum, não dá. Não dá, porque aí vamos descobrir que o nada não existe e o susto é maior. Nós temos que buscar dentro de nós aquela intuição da lei que está na consciência, que a gente abafa, porque não quer ouvir. A gente não quer ouvir, olha, está na hora de você ser menos autoritária. Está na hora de você esquecer esse problema. Não adianta, está mergulhado nesse fluido para quê? Faz outra coisa. Deixa um pouco isso de lado. É fácil, né? Não. É possível? É sim. É sim. Ainda mais nós que temos a doutrina e esta casa de luz. Tem outras também. Eu falo da minha, porque eu conheço bem. Então posso falar, brigar com ela e falar bem dela. A minha casa espírita. Então, quando a gente olha essas questões, faz-me lembrar... Colei. De Emmanuel, no livro Estude e Viva, na lição 1. Tempo, capital inesgotável ao nosso dispor. Hoje, cheque em branco, que podemos emitir, sacando recursos conforme a nossa vontade. A gente é que escreve o livro da vida. A cada dia no presente. Depois reencarna e não pode reclamar do futuro, porque a gente escreveu. Mas também não precisa se desesperar. Só eu. Não, se vier aqui no atendimento fraterno, só eu, só tu, só vós, só ele, só nós, todos eles. Todo mundo com seus problemas. Todo mundo com as suas dificuldades. Mas todo mundo sem cair no vazio, no vácuo, no nada. Todos certos, certíssimos da vida futura e que nós vamos preparar esse modelo já agora. De pedaço a pedaço. Agora, no Dia das Mães, eu costumo ler um livro para os meus alunos. Desculpa eu falar deles, mas eles vivem em mim, sabe? Não sou tão boa assim não, mas vivem por causa das grandes possibilidades de rever os meus nadas, né, as minhas incompetências morais. E eu gosto muito de um livro de criança, A Colcha de Retalhos. Deem a seus filhos pequenos. E é uma historinha da vovó que faz a colcha de retalho, e eu faço a colcha de retalho com eles. Cada um eu peço para trazer um pedaço de uma roupa velha, ou de alguém, ou alguma coisa que lembre uma vivência em família. Então, às vezes, eles trazem um papel de bala que a avó deu, que eles guardaram. Uns trazem um recorte de uma roupa velha.
aí conta a história, e eu vou juntando com eles esses pedaços. E cada um conta a sua história. É uma colcha de retalhos. Então, quando a gente pensa nessa questão do nada, e que a gente trabalha com a própria criança de 5, 6 anos, essa colcha de retalhos construída em equipe, com as vivências diversas, como nós somos tudo. Porque todos trazemos sentimentos, experiências, ideias. Como a gente percebe o espírito ali. Ah, eu não trouxe não, porque lá em casa não tem nada de velho. E mora em comunidade. Não tem nada guardado, né? Tudo é perdido. Mas para ele, você percebe-se ali. E aí eu faço com que eles pensem nelezinhos. Assim, né? Por que nós estamos construindo aquilo? Por que é importante pensar o que a gente faz de importante, ou o que aquilo representa para nós de importante. E se representou, teve um tudo em nossa vida. Então, quando nós estivermos assim desesperançados, quando nós estivermos achando que estamos já com idade avançada, quando nós acharmos, né, que o nosso tempo não vale de nada, isso é um outro mau hábito nosso, né, que o nosso tempo não vale de nada, lembremos, primeiro, o que nos ensina aqui Joseph Bré, no capítulo dos Espíritos em Condições Medianas, capítulo 3 do Céu e Inferno, quando ele é também chamado na sociedade, evocado pela a neta querendo saber notícias, ele foi um avô maravilhoso, deixou para elas retalhos de uma colcha maravilhosa de vida, como um homem honesto, seguidor de Deus, e que ela pergunta, querido avô, quereis dizer-me como estás entre os espíritos? Tudo o que quiseres, minha querida filha, sofra as consequências da minha falta de fé. Mas a bondade de Deus é grande, e ele leva isso em conta. Aí ele fala outras coisas, ela, mas como? Como você empregou tão bem? Aí ele diz assim, a sua vida, como que é? A sua vida não foi um nada, foi tudo, tanto que eu quero saber de você. Como você foi importante na minha vida, eu estou aqui lembrando de você. Aí ele diz assim, sofro não como podeis interpretar, mas de desgosto por não haver empregado bem o meu tempo na terra. Porque sob o ponto de vista dos homens, não existe abismo do homem honesto, mas sobre o ponto de vista de Deus, eu estou muito distante do homem honesto perante o Pai. Então, como nós podemos nos surpreender conosco mesmo, nessas revelações após o nosso desencarne, ou através do sono, ou através de retalhos de vida, cenas de nossas vidas, partes de nossas vidas, lembremos que essa ideia de Deus, de um Deus justo e bom, amoroso, mas justo primeiro, por isso que nós temos que passar pela reeducação de nós mesmos através das dificuldades, que esse Deus, através da sua sabedoria, nos permite acreditar que tanto o justo como o mal estejam na mesma categoria e com oportunidades de crescimento. Lembremos também, muito para nós, e aí deixo com vocês as minhas esperanças, também com relação a mim, nesse esforço constante, né, de mudança, de reflexão das minhas dificuldades, das minhas manias, das minhas não virtudes, das minhas imperfeições, mas nunca do meu nada, sempre do meu tudo. Todas as imperfeições, todas as coisas conquistadas, um versinho, né? Que a gente escuta aí, me disseram até que vem de um provérbio português, mas eu não consegui ter essa certeza. Mas que eu acho interessante. Fiz na vida o meu escudo desta verdade sagrada. O nada com Deus é tudo, e tudo sem Deus é nada. Que as bênçãos desse Deus, amoroso, Pai querido, que através dessas bênçãos que esta casa nos traz, com mensagens e com oportunidades de retalhar a nossa vida e montar uma nova colcha, né? Mesmo que sejam de retalhos,
que a gente possa agradecer essas oportunidades e se jogar com esperança, certeza, alegria, que nós vamos conseguir. Porque quando a gente está desanimado, um cutuca, o outro fala, uma página chega, né? Uma palestra nos chama, enfim, o ânimo volta quando a gente aprende a conviver e se permite transformar o nada dos nossos pensamentos em um tudo na evolução espiritual. Graças a Deus.